Olá, está no ar o TCE na TV. Veja os destaques desta edição. Reunião apresenta atividades da ASUR para 2015. Primeira sessão ordinária aprova a criação de comitê especial e faz sorteio para a composição das câmaras do TCMS. No Pleno, conselheiros analisam 17 processos, determinam impugnação de mais de R$30 mil e aprovam 2 pedidos para a realização de inspeção ordinária no Estado e na Prefeitura de Campo Grande. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. O presidente do TCMS, conselheiro Valdir Neves, recebeu no seu gabinete o presidente da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul, conselheiro Marco Peixoto. O encontro visou apresentar as atividades da ASUR para 2015 e propor novas conjunturas. A primeira reunião da ASUR este ano foi realizada no gabinete do presidente Valdir Neves, no TCMS, com a participação de conselheiros de tribunais de contas estaduais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe, Tocantins, Espírito Santo e de Alagoas. Os assuntos abordados foram voltados para o fortalecimento do controle externo e para ampliar o intercâmbio de informações com os demais países do Mercosul. Essa foi a primeira reunião que realizamos este ano e, tendo em vista a aproximação que temos com a Argentina, nós já elencamos uma série de eventos durante este ano de 2015 para nós realizarmos em conjunto com o bloco argentino e brasileiro, né? Em março nós já iniciaremos pela província de Santa Fé, depois teremos um evento em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na comemoração dos 80 anos do nosso Tribunal de Contas, depois estaremos em Minas Gerais e sucessivamente vamos intercalar encontros na Argentina e no Brasil. Para que servem esses encontros, né? Esses encontros servem para realizar um intercâmbio de trabalho a ser realizado no controle público externo. Isso, ou seja, o argentino e principalmente os tribunais argentinos, eles copiam algumas coisas que nós já estamos efetivando no nosso trabalho. Mato Grosso do Sul é um exemplo, né, da eficácia do trabalho realizado pelos conselheiros. Já não é a primeira vez que eu venho aqui. E eu sinto que cada vez que eu saio daqui, eu saio abastecido de várias ideias que já estão sendo implantadas aqui nesta casa. O presidente do TCMS, conselheiro Valdir Neves, é integrante da ASUR e exerce o cargo de segundo vice-presidente. A associação é uma entidade civil sem fins lucrativos que conta com a igualdade de todas as instituições de controle externo. Na primeira sessão ordinária do TCMS, os conselheiros aprovaram a criação de um comitê especial de fiscalização dos poderes. Ainda na mesma sessão, foi realizado o sorteio dos nomes para compor a primeira e segunda câmaras do TCMS. Para compor os membros da primeira Câmara, foram escolhidos através de sorteio os conselheiros Ronaldo Chadid e Gerson Domingos. O terceiro membro deverá ser escolhido entre os auditores e conselheiros substitutos, enquanto a vaga de conselheiro não for preenchida. Já os membros sorteados para compor a segunda Câmara são os conselheiros Irã Coelho das Neves, Osmar Domingues Jerônimo e Marisa Serrano. Faz parte ainda das câmaras um procurador de contas do Ministério Público de Contas, responsável pela apresentação dos pareceres nos processos a serem julgados e relatados pelos conselheiros. Na mesma sessão, foi aprovado por unanimidade o projeto de resolução normativa que dispõe sobre a criação do Comitê Especial de Fiscalização dos Poderes. A partir de agora, receberão fiscalização especial os órgãos com maior movimentação processual, como o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública Estadual e Prefeitura Municipal de Campo Grande.
A sessão do Pleno, realizada no dia 25 de fevereiro, analisou um total de 17 processos dos órgãos jurisdicionados. Dos processos relatados, foram aprovadas 2 inspeções prévias, uma no Estado e outra na Prefeitura de Campo Grande. Ainda na sessão, foram declarados irregulares outros 4 processos, com multas de 320 UFERMs e impugnações de mais de R$30 mil. O Pleno do TCMS, formado pelos conselheiros Valdir Neves, presidente, vice-presidente Ronaldo Chadid, corregedor-geral Irã Coelho das Neves e dos membros Marisa Serrano, Osmar Jerônimo e Gerson Domingos, apresentaram voto em 17 processos dos jurisdicionados, que receberam parecer da Auditoria e Ministério Público de Contas, representado pelo procurador-geral José Aedo Camilo. Entre os processos, foram aprovadas 2 propostas de averiguações prévias para a realização de inspeção ordinária. A primeira foi indicada pelo deputado estadual Pedro Kemp, requerendo informações sobre o aviso de resultado de leilão para a alienação dos imóveis pertencentes ao patrimônio do estado de Mato Grosso do Sul. A leitura foi apresentada pelo conselheiro Irã Coelho das Neves. A matéria encontra amparo na nossa disposição regimental, que assim a disciplina verbis, artigo 134, o conselheiro ou representante do Ministério Público de Contas. 1. Formular pedido de informação com a finalidade de obter do jurisdicionado os esclarecimentos necessários sobre ato ou fato sujeito ao controle externo do tribunal. 2. Propor averiguação prévia, que é o que pretendemos fazer, com a finalidade de executar qualquer dos instrumentos de fiscalização previstos nos artigos 26, 28 e 31 da Lei Complementar 160, de 2012, observado o disposto nos artigos 175 e 189 do Regimento Interno, no que couber. Parágrafo 1º. A proposição de averiguação prévia poderá ser feita, conforme o caso, independentemente da formulação prévia de pedido de informação. Parágrafo 2º. Pedido de informação ou proposição de averiguação prévia será deliberado pelo Tribunal Pleno quanto à sua admissibilidade e na mesma sessão em que for apresentado. A alienação de bens imóveis, ressalvada a execução contemplada no artigo 19 do Estatuto das Licitações e Contratos, constitui atividade que escapa ao mero ato de gestão da coisa pública, razão pela qual somente poderá ser praticada mediante expressa autorização legislativa, conforme consignado no artigo 17 da Lei Federal 8666/93, regedora da matéria no âmbito nacional. Como é disso, no caso da alienação onerosa de imóveis, a modalidade licitatória a ser adotada pelo gestor público refoge ao poder discricionário que lhe é inerente, pela simples razão de que, nessas hipóteses, a modalidade a ser adotada vem estabelecida pelo legislador ordinário como sendo concorrência, como única modalidade apta a legitimar a baixa patrimonial, ressalvadas as exceções de natureza exaustiva, consignadas nas alíneas do inciso 1 do mencionado artigo 17, além daquelas hipóteses contempladas no artigo 19, ambos do Estatuto Licitatório e Contratos, sendo, portanto, um ato vinculado, como bem anota o ilustre deputado Pedro Kempis em seu indicativo, documento anexo. O leilão é a modalidade específica para amparar procedimentos licitatórios instaurados visando a alienação de bens inservíveis para a administração pública ou derivados de procedimentos judiciais ou dação em pagamento, conforme se afere do texto legal verbis. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes regras. 1. Avaliação dos bens alienáveis. 2. Comprovação da necessidade ou utilidade da alienação. 3. Adoção do procedimento licitatório sob a modalidade de concorrência ou leilão. Destarte, em exame preliminar, ressaltam as hipóteses presentes. 2 aspectos relevantes. Primeiro, a alienação, como noticiada, não aduz a nenhum diploma legal autorizativo de tal prática ou relacionada à procedência dos imóveis alienados, fato que não autoriza a presunção de se tratarem de imóveis inerentes às hipóteses previstas no artigo 19 da Lei Federal 8666, onde a autorização legal é presumida. E 2, mesmo que o omisso
que omisso o procedimento quanto à autorização legal para alienação onerosa dos imóveis mencionados, avulta a necessidade do esclarecimento quanto à utilidade ou necessidade da referida alienação ou comprovação de que os referidos imóveis foram adquiridos em decorrência da execução fiscal ou similar, fato que autorizaria a alienação como realizada. Por todo o exposto, tens que a alienação de bens imóveis do Estado, realizada à revelia das disposições constitucionais e legais, constitui ato nulo de pleno direito, com os consectários próprios em desfavor do agente público que a praticou, fato que merece, sem dúvida, pronta intervenção desta Corte de Contas ante aos indícios da prática de atos cometidos em desacordo com as regras estabelecidas no atual ordenamento jurídico, visto que não demonstrada a origem, procedência ou forma de desincorporação do patrimônio público dos imóveis alienados e, por consequência, a obrigatoriedade da adoção do procedimento licitatório realizado na modalidade de concorrência, precedida da indispensável autorização legislativa. Isso posto, senhor presidente, senhores conselheiros, e tendo em vista que a unidade técnica em consulta no banco de dados desta Corte de Contas constata que não houve um encaminhamento das cópias dos contratos de promessa de compra e venda para o exame, nos termos regimentais, conforme atesta a CI número 01/2015, de 4 de fevereiro de 2015, é a presente proposição instrumento apto a deflagrar o processo investigativo visando a apuração dos fatos com a urgência que o caso requer. É a proposição, senhor presidente. A outra proposta de averiguação prévia aprovada pelo Pleno será para realizar inspeção ordinária na Prefeitura de Campo Grande. De acordo com o relatório, será apurada possíveis irregularidades ocorridas para contratação de serviços de publicidade e propaganda no procedimento licitatório número 12 de 2013. Antes de expor as razões que fundamentam a presente proposição, devo esclarecer que os fatos narrados a seguir foram iniciados no ano 2013, com a deflagração do procedimento licitatório concorrência número 12/2013, período em que a fiscalização do município de Campo Grande não era competência desta relatoria, razão pela qual as providências aqui propostas não serão tomadas como decorrência natural do dever de ofício deste conselheiro. Segundo informações que oficiosamente chegaram ao meu conhecimento, o procedimento licitatório em referência estaria maculado por irregularidades que, se comprovadas, frustrariam o caráter competitivo do certame e caracterizariam fraude à licitação, sujeitando seus responsáveis às penas previstas em lei. Os relatos apresentados apontam que o processo administrativo número 83.431/2013-84 não teria sido devidamente formalizado e estaria carente de autuação regular, principalmente em razão da ausência de rubricas na numeração de suas páginas, de documentos juntados sem o devido protocolo, além de autorizações e ordenamento de despesas sem assinatura do responsável legal. Informam ainda que os nomes dos participantes da subcomissão técnica, composta mediante sorteio para análise e julgamento das propostas, não teriam sido previamente cadastrados conforme determinação expressa no artigo 10, parágrafo 2º, da Lei 12.232/2010. Segundo o que nos fora informado, haveria apenas uma inscrição em branco e, em seguida, a relação dos nomes sem a necessária assinatura do responsável pela Central Municipal de Compras e Licitações de Campo Grande. Posteriormente, mais uma vez, sem a assinatura do responsável legal, teria havido a republicação da relação anteriormente apresentada para substituir um dos nomes que compunham o aviso anterior, colocando em seu lugar o da senhora Márcia Regina Scherer, que sequer fazia parte da relação dos membros a serem sorteados para a composição da subcomissão. Uma vez composta irregularmente, seus membros teriam recebido e manuseado as propostas técnicas apresentadas, conforme declaração que integra os autos daquele processo. Na época dos fatos, a ex-assessora de imprensa da Prefeitura Municipal, senhora Márcia Regina Scherer, então integrante da subcomissão de análise e julgamento das propostas técnicas,
postou nota em sua página da rede social Facebook, que repercutiu na imprensa local, admitindo que, antes de sua exoneração, ela e os outros 2 membros haviam recebido oficialmente os envelopes com as propostas e iniciado o processo de julgamento. Na ocasião, alertou ainda que a continuidade do certame estaria comprometida e sob suspeita, já que somente a subcomissão escolhida anteriormente à entrega das propostas seria competente para julgá-las. Segue a mensagem publicada. Bom dia a todos e todas. Como muitos sabem, eu fazia parte da subcomissão técnica que julgaria as propostas da licitação de publicidade da Prefeitura de Campo Grande. Com minha exoneração, automaticamente deixei de fazer parte dessa subcomissão. Porém, antes da exoneração, a subcomissão já havia recebido oficialmente os envelopes com as propostas e iniciado o processo de julgamento. Eu, junto com a Ana Rita Amarília e Antônio Marques, abrimos envelopes, lemos e manuseamos boa parte das propostas. Com a nossa saída, creio que a continuação da licitação fica comprometida e sob suspeita, pois somente a subcomissão escolhida anteriormente à entrega das propostas pode julgar. A notícia de que uma nova subcomissão está sendo formada depois da entrega e abertura dos envelopes, publicada no Dia Grande de hoje, 8 de abril, me causou estranheza. Por isso, enviarei um e-mail às agências comunicando esse fato para que não ocorra nenhuma tentativa de fraude num processo tão aguardado pelo mercado publicitário. Depois disso, a comissão foi destituída, os integrantes com vínculo com a administração municipal foram exonerados e a comissão de licitação teria dado prosseguimento ao certame, convocando outras pessoas para compor uma nova comissão, não obstante o prévio acesso dos antigos membros aos invólucros da via não identificada das propostas. Finalmente, ainda sobre irregularidades na subcomissão técnica, os relatos que nos foram feitos indicam suposta atuação de suplente sem o pedido de afastamento do titular. A senhora Priscila Lopes Vaz teria sido chamada a compor a subcomissão à revelia do pedido de afastamento do membro titular, senhor Antônio Marques de Almeida, contrariando a disposição legal que determina que os integrantes sejam escolhidos através de sorteio feito dentre nomes previamente cadastrados. É o que nos fora relatado. Diante da análise preliminar dos fatos apresentados, considerando que todos os relatos são verossímeis e demandam a atuação fiscalizatória desse tribunal para prevenção e interrupção de possível dano ao erário ou seu agravamento, proponho que a realização de averiguação prévia na Prefeitura Municipal de Campo Grande seja admitida pelo plenário desta Corte, nos termos do artigo 134, parágrafo 2º do Regimento Interno, com a finalidade de execução do instrumento de fiscalização e inspeção previsto no artigo 29 da Lei Complementar número 160/2012. É a proposição, senhor presidente. O processo referente à inspeção ordinária realizada de janeiro a dezembro de 2010 na Prefeitura de Brasilândia apresentou irregularidades de atos e procedimentos na gestão. Foi aplicado multa de 150 UFERMs ao ex-prefeito Antônio de Pádua Thiago, que deverá ainda ressarcir o valor de mais de R$30 mil aos cofres públicos. Processo 1223/2012 da Prefeitura Municipal de Brasilândia, responsável Antônio de Pádua Thiago. Assunto é um relatório de inspeção ordinária 2010, ordinária 10 de 2011, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010. Eu acompanho, em parte, o entendimento do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas e voto, 1, pela irregularidade dos atos e procedimentos apurados no relatório de inspeção decorrente das seguintes impropriedades: licitações irregulares, ausência de remessa de contratos, ausência de licitação, não comprovação de despesas, ausência de controle do consumo de combustível. Segundo, pela aplicação de multa regimental no valor de 150 UFERMs ao ordenador de despesa em razão das irregularidades acima mencionadas, pela impugnação do valor de R$30 mil
R$ 932,01 referentes às despesas efetuadas com a aquisição de materiais diversos, hidráulico e elétrico, sem a correspondente prestação de contas, atribuindo tal responsabilidade ao senhor Antônio de Pádua Tiago, que deverá restituir a respectiva quantia aos cofres municipais de Brasilândia, monetariamente corrigida, concedendo-lhe, para tanto, o prazo de 60 dias. E pela recomendação para que o responsável pelo órgão adote providências no sentido de criar mecanismos de eficiência no controle de gastos de combustível pelos veículos da Prefeitura. Mais notícias do Tribunal de Contas você acompanha pelo site www.tce.ms.gov.br. Nós ficamos por aqui e voltamos na próxima semana com mais um TCE na TV.